Vamos diretamente aqui desembarcar virtualmente na cidade de Santo André, contato com o Sindicato dos Servidores Públicos da cidade, o Sindiserve, para falar sobre esse projeto que foi aprovado na Câmara de Santo André, que aumenta a alíquota descontada dos vencimentos dos servidores públicos, passando de 11% para 14%. Para falar mais sobre esse assunto, dois aqui integrantes do dia a dia da linha de frente do Sindiserve, o Durval Ludovico Silva, ele que é o representante legal do sindicato, está aqui conosco. Durval, obrigado pela gentileza da entrevista, bom dia. Bom dia, Leandro, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, quero parabenizar o seu trabalho e dar um bom dia a todos os ouvintes do programa RD. Perfeito. E também a Deise Dias, professora e diretora de finanças do Sindiserve Andreense. Deise, obrigado pela gentileza, bom dia. Eu quem agradeço, bom dia, obrigada mais uma vez, Leandro, pelo espaço, pela oportunidade de diálogo e de esclarecimento de algumas questões aí que vem acontecendo com servidores públicos de Santo André. Obrigada. Bom, esse é um tema que vira e mexe, ele estava ali pendurado na pauta, né? Desde antes da pandemia já se colocava essa possibilidade do governo de Santo André rever esse desconto feito na alíquota previdenciária e agora isso foi sacramentado na Câmara. Durval, quais os apontamentos que o Sindiserve faz em relação a isso? Porque, de um lado, sempre se fala que é preciso atualizar, e de outro lado, a gente sabe também o que isso representa no dia a dia das pessoas, principalmente nesse contexto de pandemia. Como que é possível equilibrar essa situação na tua avaliação? Bom, Leandro, a questão do desconto da alíquota de contribuição do servidor público, esse projeto de lei que foi aprovado em primeira votação ontem e que vai para a segunda votação amanhã, né, no dia 3, né, ele já tinha sido pautado no início do ano pelo próprio governo na Câmara Municipal. E naquele momento o governo acabou retirando esse projeto, falando que ia fazer novos estudos para ver a adequação do projeto. E fomos pegos de surpresa no último dia 27, né, quando o governo entrou novamente com esse projeto, sem ao menos ter conversado com o trabalhador, sem ao menos ter conversado com o Sindicato de Servidores, que é o representante legal da categoria, né? E ele nos causou estranheza a forma tão rápida, tão abrupta que foi colocada. Nós temos consciência de que o Instituto de Previdência Santo André ele tem uma situação equilibrada atuarial, não há necessidade hoje de se fazer esse aumento da alíquota para os trabalhadores públicos municipais de Santo André. Tá? Nós temos até um superávit atualmente, temos até a informação do próprio Tribunal de Contas do Estado, até do Instituto que faz o estudo atuarial nosso, temos um superávit de 7% para atendimento de pagamento de todas as aposentadorias que poderão vir, né, daqui para frente, e que não há necessidade, no momento, de se fazer uma alteração da alíquota. Isso foi bem sacramentado, o sindicato colocou isso, em momento nenhum o governo conversou com a gente, ou apresentou documentação ou planilha sanitária que justificasse a colocação, a adoção dessa medida de aumento da alíquota. Isso nos causa uma surpresa e até uma indignação por parte do governo que acaba de ser reeleito. Né? Deise, quero ouvi-la também sobre as suas impressões a respeito desse assunto. Olha, acho que a palavra indignação é a palavra que deve vir em primeiro lugar mesmo, e conforme o Durval disse, Leandro, esse projeto tinha sido apresentado lá em janeiro, mas como não havia ocorrido ainda a eleição, e a gente fez pressão, quer dizer, o servidor e o Sindicato dos Trabalhadores esteve lá presente também, falando isso é uma coisa errada, que afeta a vida do servidor e que não tem necessidade. Agora, quando foi sexta-feira, às 18 horas, saiu esse protocolo. Quando foi ontem, já entrou em primeira votação. Então, quer dizer, a gente percebe as ações do governo, do prefeito Paulo Serra, a toque de caixa, para mais uma vez prejudicar o servidor. Então, é com muita indignação que a gente recebeu esse protocolo, que a gente recebeu essa notícia, que a gente está conversando com os nossos servidores, porque a gente não vai deixar isso passar assim tão facilmente, não vai aceitar isso, Leandro. Porque, assim, não existe esse déficit que eles estão falando, e é só falando porque sequer tem uma justificativa plausível no projeto.
e o prefeito mente quando ele diz que é obrigado a fazer, por conta do decreto federal, essa reforma de imediato aqui. Isso não é verdade. O município e o estado, ele tem autonomia para legislar sobre essa questão, que é uma questão de previdência que a gente tem, que é própria, é um regime próprio, então não há necessidade de fazer isso. Isso é uma pura maldade, Leandro. Eu posso dizer isso com toda segurança e com toda certeza, porque o trabalhador público, o servidor público, ele está numa condição precária de trabalho. A gente está falando de servidores, por exemplo, da saúde, que estão na linha de frente, que estão sem direito a tirar férias, porque a prefeitura não tem organização para poder colocar outras pessoas no lugar, para poder fazer uma organização do trabalho deles. E eu estou citando isso para contextualizar de uma maneira geral. É um trabalho caótico no trânsito, na educação, na saúde, na guarda municipal, no Semasa também, quer dizer, em todos os outros departamentos. E mais uma vez o servidor está sendo penalizado, porque isso se trata, Leandro, de um confisco salarial de 3%. Quando a gente aumenta na alíquota 3%, é um rebaixamento salarial que a gente vai ter. Ou seja, além da inflação do servidor não acompanhar a inflação de mercado, porque a gente sabe como cidadão andreense, como pagador de imposto, como pai e mãe de família, qual o valor das coisas que estão num supermercado, por exemplo. A gente já não tem um reajuste real há muitos anos, e a inflação dada, às vezes, dividida em 2 vezes, com perda salarial, quer dizer, é um diálogo péssimo que esse prefeito continua impondo ao servidor, colocando as coisas em toque de caixa e sempre nos prejudicando. Então, é com muita indignação que a gente traz aqui essa questão da Previdência, de que a gente não vai aceitar isso, seja recorrer na justiça, seja fazer uma luta lá em frente, o Paço Municipal. Enfim, a gente já está se organizando e amanhã a gente vai ter um grande ato. Depois, se a gente puder passar a agenda aqui, a gente te agradece também. Perfeito. Aliás, só antes, Deise, de passar a gente, só queria ouvir o Durval, exatamente sobre esse projeto que tramita lá. O sindicato ele é contra a totalidade desse projeto que foi aprovado em primeira votação, Durval, ou vocês são contra parte desse projeto? Quais seriam as sugestões, as revisões que, na opinião do Sindicerv, deveriam ser feitas? O sindicato é contra a totalidade do projeto, tá? A gente está aberto para uma conversa com o governo para que ele nos apresente as prerrogativas, as justificativas de aumento dessa alíquota. Até temos uma emenda proposta pelo vereador professor Minhoca, tá, que esse projeto fique suspenso ou que isso entre em ação após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? É uma proposta que a gente também vê com bons olhos para que a gente também tenha a possibilidade de nos termos consciência de qual a necessidade real do Instituto. Hoje, o sindicato entende que o Instituto não tem necessidade de aumento de alíquota para cobrir o pagamento dos pensionistas e aposentados do Serviço Público de Santo André. Tá? Então, normalmente, a gente é contra o projeto total, mas vemos com bons olhos essa emenda proposta pelo professor Minhoca para que suspenda esse projeto até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, Deise, sobre a agenda, qual é a previsão, a programação de vocês? Tá, Leandro, só lembrando, também eu esqueci de citar, que a gente está em meio, né, Durval, a um congelamento de 2 anos dos biênios, da questão salarial, da questão inflacionária. Quer dizer, olha como que o servidor, a pessoa que é o trabalhador que atende ali a população, e a população que acessa o serviço público, o posto de saúde, a escola e vários outros órgãos, o SAMU, quer dizer, que precisa desse acesso e que paga por esse serviço, porque nós somos todos pagadores de impostos, né? Então, assim, o quanto esse servidor, ele é punido. E muitas vezes a imprensa ou tem pautas, né? Na verdade, o governo pauta a imprensa para que seja de forma, não, os funcionários públicos têm mordomias, né? Como se a gente tivesse auxílio, sei lá, auxílio paletó, como se a gente tivesse auxílio moradia. Quer dizer, é uma defasagem enorme salarial que o servidor tem, como se todo servidor ganhasse um alto salário, né? E a gente sabe que não é assim. Então, assim, em meio a esse congelamento, a gente ainda tem essa questão dessa defasagem de 3%, desse confisco salarial. Isso tem que ser colocado porque é um absurdo mesmo o que acontece.
E amanhã a gente está fazendo, Leandro, uma grande convocação aí para os servidores que não estão no grupo de risco, para os servidores que possam comparecer a partir das 14 horas na Câmara Municipal, que provavelmente às 15 horas comece a sessão dos vereadores. Então, às 14 horas a gente vai estar concentrado lá. A gente pede para que todos tragam suas máscaras, a gente também vai estar disponibilizando máscara, vai levar álcool em gel, vai manter o distanciamento, mas que quem puder vir presencialmente, que esteja presente também. Quem não puder, que fique lá acompanhando a sessão pelo YouTube, que, aliás, ontem teve um apagão no meio da sessão, a gente ficou um tempão lá reclamando para voltar, quer dizer, nem a mínima transparência numa votação que vai atingir profundamente a vida dos servidores, dos trabalhadores, a gente não estava conseguindo acesso. Então, a gente pede que todos fiquem atentos às redes sociais do sindicato, a página do Facebook, que a gente vai confirmando o horário, o local é lá no Paço Municipal mesmo, convoca todos aí para participar. É importante as considerações, principalmente essa questão dos protocolos, né? Uso da máscara, álcool em gel, distanciamento, para fazer tudo, claro, respeitando esse contexto da pandemia. Durval, então, como disse a Deise, o pessoal aí que está ligado, quer participar presencialmente, obter informações aí ao longo das próximas horas nas redes sociais do Sindserv. Exato, Leandro. Nós estaremos divulgando nas nossas redes sociais, no nosso site, no Facebook, nos grupos do WhatsApp, todas as ações que o sindicato irá promover em defesa do direito do trabalhador público municipal de Santo André contra esse projeto de lei que aumenta, que tira 3% do direito do salário do trabalhador público municipal de Santo André. Nós temos sofrido, ao longo dos últimos anos, várias ações contra o serviço público municipal, seja do governo federal, estadual e municipal. A gente está sempre na linha de frente, nós aqui atendemos os enfermos, nós que cuidamos das crianças, nós que estamos dando a segurança aos munícipes, aos cidadãos andrenses, nós mais uma vez estamos sendo punidos, tá? Temos trabalhadores que não tinham férias, temos trabalhadores que quando atingem a oportunidade de se aposentar dignamente, fica restrito aí a 90, 120 dias para ter o direito à aposentadoria, e quando vão receber a sua rescisão, que é mínima, ainda recebe após 5, 6 anos. É muito complicado isso para nós, e muitos casos que a gente tem que levar ao conhecimento da população. Nós somos hoje uma classe de trabalhadores que está sendo oprimida pelos governos, tanto federal, estadual e municipal também, com esse projeto do Paulo Serra. Deise, nós estamos falando de quantos servidores públicos em Santo André? Nós estamos falando de 15 mil, aproximadamente 15 mil servidores, incluindo, são 4 ou 5 mil, né, Durval, que são aposentados. A gente está falando de pessoas aposentadas, que já têm um aumento na alíquota do convênio médico enorme quando aposenta. Eles já pagam muito mais a partir do momento que aposenta. Então, eles também serão atingidos com um déficit aí de 3% no salário, o que faz uma diferença para as pessoas, Leandro, que não conseguem mal comprar o gás, comprar a alimentação do mês, porque é assim que os nossos aposentados têm sido, porque o sistema operacional da prefeitura, sabe, as pessoas que fazem a limpeza da cidade, as pessoas que fazem a coleta, a reciclagem, quer dizer, que fazem todos os trabalhos para que a cidade funcione, para que o trânsito funcione, né? Para que a segurança funcione. As pessoas não têm conseguido aposentar. Entra com um pedido de aposentadoria, demora meses e meses, como o Durval falou, prorroga o pagamento para anos. Quer dizer, é um absurdo. São 15 mil pessoas, mas que com certeza aí chega a 30 mil tendo familiares, porque atinge toda a família da pessoa. Um confisco de 3% salarial para um aposentado, na situação que a gente vive no país, é uma coisa assim impensada, absurda. Aí perguntei, Deise, em relação ao número de servidores e o salário médio, qual que é o valor, e ele comparado com outras cidades, só para a gente ter uma ideia se há defasagem, se não há. Peço para o Durval falar essa questão, ele tem a questão das tabelas certinho, né, Durval? É o seguinte, Leandro, nós temos hoje em torno de 10 mil servidores ativos na cidade e 5 mil aposentados, né? Temos uma segregação de massa, tem servidores que entrou até 2004, que é uma segregação, é um tipo de servidor, é um sistema previdenciário, né, simples,
e temos o pessoal que entrou após 2005, né, que é o sistema previdenciário capitalizado. Tá? Um é mantido pelo governo, está em equilíbrio atuarial, que é um acordo desde 2004, quando a Caixa de Pensões se transformou em Instituto de Previdência. Tá? Isso ele é mantido pelo governo, é obrigação pela lei ser mantido. E o pessoal posterior a 2004, ele está superavitário. Tá? O salário médio da Prefeitura de Santo André, com as reclassificações que teve, causou muitas distorções nas tabelas de Santo André. Tá? Hoje, algumas categorias têm um salário equiparado com os municípios vizinhos, como São Bernardo. Né? Não dá para a gente fazer uma comparativa com o município de Mauá, com o município de Diadema, que tem um outro orçamento. Né? Mas em Santo André, nós estamos com apenas 40% da receita corrente líquida gastos com salários, sendo que outros municípios gastam até 51%, que seria o prudencial. Então, nós temos uma margem muito grande para poder atingir aí a questão salarial do servidor. Tá? Então, o governo nunca fala isso. Né? Outra questão que nós temos aqui em Santo André, que a gente pôde ficar atento aí, é com referência ao projeto de arrecadação do governo. O que a gente percebeu nos últimos anos foi uma falta de capacidade de arrecadação do governo. Então, a dívida dos moradores de Santo André com a prefeitura aumentou de 2015 para 2020. E o governo não está tendo essa capacidade de fazer essa arrecadação e, infelizmente, ele quer jogar essa culpa nas costas do servidor público municipal, que acaba pagando todas essas desavenças que ocorrem por conta do gestor que está de plantão. Tá, mas em termos de valores, ter essa média salarial chega a quanto, Durval? Olha, a tabela 3, né? A média salarial do setor público é em torno de R$ 1.600, tá? R$ 1.600 é o salário base do setor público em média. Tá? A maioria dos servidores ganha nessa faixa. Perfeito. Só para a gente ter uma ideia aí, até a título de comparação, nesse tema envolvendo a cidade de Santo André, aumento da alíquota aí, previdenciária passando de 11% para 14%. Primeira votação aconteceu ontem na Câmara de Santo André, segunda votação será nesta quinta-feira, por isso a gente está aqui também falando com o Sindiserve Santo André para falar sobre essa questão da alíquota. E rapidamente para fechar, aí fiquem à vontade, Deise e Durval, só pegando o gancho em relação aos precatórios, estão pagando? Teve alguma novidade sobre isso, Durval? Olha, atualmente os precatórios, o governo ele conseguiu uma suspensão dos depósitos precatórios por 6 meses, isso vigorou de março até setembro. Os advogados que fazem parte dos precatórios, tanto o advogado do sindicato, o Dr. Pedro Estado, o advogado da associação, Juvenal Cobra, eles têm uma comissão de precatórios junto à OAB, eles estão pressionando o governo. O município de Santo André é um dos municípios que mais deve precatório no estado de São Paulo. Tá? Eles estão fazendo apenas o depósito da diferença do ano de 2019. Tá? Esse depósito que o governo vem fazendo, e este ano ele não fez nenhum depósito referente ao precatório de Santo André. Tá? Estamos defasados com relação aos precatórios também. Perfeito. Durval Ludovico Silva, representante legal do Sindiserve, atualizando as informações. Durval, obrigado pela gentileza, até a próxima. Eu que agradeço, Leandro, estamos sempre à disposição aqui do RD, para qualquer informação que você precisar, qualquer coisa, estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E a Deise Dias, professora, diretora de finanças do Sindiserve Andrense. Deise, da mesma forma, obrigado pela gentileza, até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Aguardamos todos vocês às 14 horas da manhã em frente ao Paço Municipal. Obrigada, Leandro. Obrigado, Deise. Obrigado, Durval.